Queridos, há algumas palavras que entram em moda, que elas começam a ser repetidas, e de certa maneira elas acabam diluindo o seu significado. Quando uma palavra começa a ter uma polissemia, um significado assim múltiplo, e que cada um usa de maneira muito frouxa o que significa essa palavra, a tendência é que ela perca força. Uma dessas palavras é a palavra empatia. Essa palavra é muito bonita, ela tem um significado muito bonito, ela tem uma origem numa palavra grega, pathos, que significa paixão, mas também significa sentimento, identidade, dó, compaixão. Na verdade, eu até preciso dizer para vocês que eu prefiro a palavra compaixão à palavra empatia. Primeiro porque ela é bíblica. A Bíblia usa a palavra compaixão várias vezes. Por exemplo, se diz no Antigo Testamento que Deus é compassivo e assaz benigno, ou seja, Ele é benigno até onde alguém poderia ser, e Ele é compassivo. Mas a verdade é que mesmo compaixão, assim como empatia, podem ter um significado diluído. Talvez quem melhor pode nos ensinar o que é compaixão é aquele que é o mais compassivo de todos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus era um homem, Deus homem, cheio de compaixão. Há vários momentos na Bíblia, nos evangelhos em particular, que Deus, por meio de Jesus, demonstra estar sentindo o que as pessoas estão sentindo, mas para além disso, está se movendo na decisão de não apenas sentir, mas também agir em favor daquela necessidade que Ele identifica que está existindo na vida da pessoa. Sim, porque compaixão não é apenas sentir algo que alguém está sentindo. Não adianta muita coisa você sentir dó, você sentir pena, como a gente usa na nossa região, sentir a dor daquela pessoa e não ter, tendo condições, não ter como agir. Seja porque você não tem mesmo, seja porque você apenas sentiu, não agiu. O Senhor Jesus tem um texto da palavra de Deus que de maneira muito clara demonstra o que significa compaixão estrito sensu, no sentido mais profundo dessa palavra. E de certa maneira só Ele pode ser compassivo, porque só Ele pode sentir a dor de maneira plena e agir em favor daquele que está doído, da maneira como só Ele pode agir. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde se registra uma das ocasiões em que fica claro que o Senhor Jesus Cristo é o mestre da compaixão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 9, e vamos juntos ler a palavra do Senhor que se encontra nesse texto de maneira muito particular no versículo 36 e no versículo 38, 9, 36 a 38. Você pode acompanhar, caso você não esteja com uma Bíblia nas mãos, na projeção em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 35, para você ter um contexto melhor. Diz a palavra do Senhor assim: vendo ele, referindo-se a Jesus, verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine a mente, o coração e possa falar a nós por meio dessa sua palavra. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça isso individualmente, pedindo a Deus que possa ministrar ao seu coração a palavra que Ele tem para você nessa noite. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome
porque sabemos que a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, é suficiente para chegar ao nosso coração como uma orientação do céu para nós. Mas sabemos que se for apenas com a nossa mente limitada, que nós possamos nos aproximar desta palavra e ouvir o que ela tem para nos dizer, nós teremos parte da bênção que é compreendê-la. Mas sabemos que por meio desta palavra o Senhor tem muito mais para nós. Sabemos que o Teu Espírito que a inspirou também pode iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, dilatar a nossa compreensão e fazer com que possamos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos agora. Que a despeito de qualquer coisa que possa estar povoando a nossa mente e os nossos pensamentos, tentando nos distrair deste lugar e daquilo que será ministrado, o Senhor prevaleça de tal maneira que a nossa mente seja levada cativa à Tua presença e o Senhor ministre a cada um de nós de maneira tão singular que cada um saia daqui dizendo e testemunhando que ouviu a Tua voz, que compreendeu a Tua palavra, que foi orientado por Ti e tocado pelo Teu Espírito. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Mateus capítulo 9 é um texto de atividades. Se você olhar os versículos anteriores, Jesus vai pulando a cada 3 ou 4 versículos e o Evangelho de Mateus vai registrando o que ele fez. Só para você ter uma ideia, no capítulo 9, logo no início ele cura um paralítico em Cafarnaum. Depois, no caminho de Cafarnaum, ele chama Mateus, Levi, que era um coletor de impostos, e diz: vem, segue-me. E ele então recruta mais um apóstolo. Depois ele senta à mesa com muitos publicanos e pecadores, a partir do verso 10, e come com eles. Depois ele começa a ensinar, fala sobre jejum. Enquanto ele estava falando sobre o jejum, veio um chefe da sinagoga e pede para que ele possa curar a sua filha. Na verdade, ressuscitá-la, porque ela havia falecido. No caminho para fazer isso, ele encontra uma mulher que estava há vários anos com um sangramento que não parava, e ela havia gastado tudo com os médicos. E no caminho para ressuscitar a filha de Jairo, Jesus cura aquela mulher enferma. Depois ele vai e de fato ressuscita a filha de Jairo. No caminho, logo em seguida, há 2 cegos, e ele ouve o clamor daqueles cegos, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Ele cura aqueles 2 cegos. Depois aparece um mudo endemoniado, e os fariseus, os grandes inimigos de Jesus naquela época, começam a questioná-lo porque ele cura o mudo endemoniado, e começam a acusá-lo de que ele na verdade estava falseando aquela cura, e ele estava fazendo aquilo em nome do próprio demônio que estava possuindo aqueles homens. Perceba que é um texto cheio de atividade. Jesus não está descansando aqui, Jesus não está contemplando a vida e dizendo assim: o que é que eu vou fazer agora, nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite? Jesus não está em retiro espiritual com seus discípulos, como há em outros momentos, ocasiões em que ele está. Jesus, portanto, não está no modo reflexivo, aquele modo em que você para pensar sobre coisas mais profundas, coisas que você questiona, conceituais, filosóficas, coisas que você para dizer assim: será que é assim mesmo? E talvez se não fosse assim não seria melhor? Coisas que não dá tempo de você fazer quando você está em atividade. Imagina uma segunda-feira, hoje é domingo, amanhã de manhãzinha você vai entrar em atividades, uma coisa em cima da outra, você já começa o dia com uma agenda, não dá tempo para parar para essas coisas. Talvez a terça-feira também você não consiga, chega cansado em casa, e se alguém quiser conversar coisas muito profundas, você diz: eu não estou com cabeça para isso. Existem momentos na vida em que a gente está numa roda viva tal, que não dá para pensar nessas coisas. Talvez Jesus estivesse nesse dia exatamente nessas circunstâncias. Tudo indica que ele estava em cima de uma atividade, sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra. E então, em determinado momento, Mateus quer sintetizar tudo isso e diz no versículo 35 que Jesus percorria, veja aí o tempo contínuo do verbo, ele está percorrendo todas as cidades e povoados daquela região, fazendo 3 atividades que é o resumo do seu ministério. Ele estava ensinando, veja aí o verso 35, nas sinagogas, o seu ministério docente. Ele estava pregando o Evangelho, e aí ele estava pregando o Evangelho do Reino onde quer que estivesse, para poucas pessoas, para uma pessoa, para muitas pessoas. Era o seu ministério de evangelista, de proclamador do Evangelho.
e ele estava também no ministério de curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí é nesse ponto que me parece que dá o contexto para que Mateus logo depois comece a explicar como Jesus estava se sentindo quando ele estava fazendo essas coisas. É possível que você esteja ensinando as pessoas e a sua mente seja mais racional, cartesiana, e você esteja mais preocupado em mandar conceitos, em ensinar pessoas, em dizer para as pessoas verdades e como elas se aplicam às pessoas. Cada pergunta que numa sala de aula é feita, passa pela mente de qualquer professor a ideia de que eu preciso responder e esclarecer essa pessoa, mas eu não posso perder muito tempo, porque eu ainda tenho um programa de aula para cumprir. Talvez Jesus, nas sinagogas, ensinava as pessoas, e ao ensinar as pessoas, talvez, e eu estou dizendo só talvez, ele não tivesse tão focado no que as pessoas estavam sentindo, mas no que as pessoas estavam querendo saber. Da mesma maneira como ele estava proclamando em todo lugar, o objetivo dele era, mais do que tudo, trazer às pessoas a verdade do Evangelho para que elas pudessem descobrir a salvação, para que Deus pudesse revelar-se a elas e elas serem regeneradas. O foco era não docente, mas era proclamativo, era espiritual, para alcançar pessoas para o reino. Mas quando Mateus diz que ele estava curando toda sorte de doenças e enfermidades, aí não dá para ser só cognitivo, né? Ninguém consegue se aproximar de uma pessoa que está em dor. Ninguém consegue se aproximar de uma pessoa que está sofrendo de uma maneira objetiva apenas. Os profissionais de saúde têm que ter algum tipo de objetividade, mas pergunta a qualquer médico, a qualquer psicólogo, nutricionista, a qualquer fisioterapeuta, a qualquer pessoa que lida com a dor humana, como é que ele chega no final do dia. Não há como ser tão objetivo que você não sinta a dor de quem você cuida. De modo que quando Jesus, diz o texto, estava curando toda sorte de doenças e enfermidades, ele estava lidando com tudo. Coisas pequenas e coisas grandes, coisas agudas e coisas crônicas, coisas que já tinham chegado ao nível não apenas físico, mas mental e espiritual. Aquela mulher, por exemplo, que há tantos anos estava enferma, ela já tinha gastado tudo o que tinha, ela já estava numa situação econômico-financeira muito precária e, consequentemente, ela estava não apenas doente do seu corpo, que sangrava continuamente, mas ela estava doente da alma. Ela estava cansada, certamente, angustiada, desesperada, não tinha com quem mais contar. E não há como você tocar numa pessoa ou ser tocado por ela que você não sinta alguma coisa. Ninguém é um robô, Jesus também não era. Como homem perfeito, homem encarnado, a gente encontra Jesus chorando em alguns momentos, encontra Jesus se angustiando pelo pecado dos outros, encontra Jesus irritado em alguns momentos, quando vê particularmente aqueles que lhe eram inimigos, desviando as pessoas da verdade, encontra Jesus zangado, quando alguns tornaram a casa do Senhor um lugar de mercenários e de vendas das bênçãos de Deus, tanto é que ele pega um azarrogue e expulsa aqueles mercadores. Jesus tinha emoções humanas. Claro que ele não ficava irado, como eu fico irado, como você fica irado. Claro que a tristeza de Jesus não é a tristeza da impotência, como eu e você muitas vezes sentimos, mas é uma tristeza humana. E quando Jesus estava, portanto, curando toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades, Mateus aproveita então para dizer como ele estava se sentindo. E é aqui que a gente tem um olhar no coração de Jesus. Você já parou para pensar como é que Jesus se sentia diante de tudo isso? Será que ele se abatia em alguns momentos? Como era lidar com a dor humana? Eu sei como é, você também. Tanto com as nossas dores como a dor dos outros. Mas como é que Jesus lidava com a dor humana? Jesus tinha uma emoção que é fruto da sua essência de amor, porque Deus é amor, Jesus é amor, que manifesta esse amor de maneira concreta. Deixa eu lhe dizer, compaixão é a concretude do amor de Deus. Não é um conceito, é uma atitude. Compaixão é quando Deus sai de si mesmo, no sentido figurado, e vai na direção, e mobiliza-se na direção daquele que sofre, daquele que tem dor. Nesse sentido, diz a palavra que, vendo as multidões,
compadeceu-se delas. O primeiro aspecto que fica muito claro é que Jesus vê multidões. Em todos os textos anteriores, Jesus não via multidões. Por exemplo, no caso daquela mulher que estava sangrando, havia uma multidão que o apertava. Mas quando aquela mulher tocou com a esperança de, quem sabe, se eu tocar na borda das suas roupas, eu serei curado, Jesus singularizou aquela mulher no meio daquela multidão e disse assim: quem me tocou? Ver a multidão não é se perder na multidão. Jesus via a multidão não como um número total, uma quantidade completa de pessoas despersonalizadas. Mas Jesus vê a multidão, como nós vimos hoje pela manhã, quando falamos daquele Deus que singulariza as pessoas no meio das suas lutas, como uma pessoa de cada vez. Jesus, vendo aquelas multidões, não viu um conjunto de corações adoecidos, ele viu a doença de cada um. Ele conhecia a história de cada um, a trajetória de cada um. Ele não trabalhava no atacado, ele ia no varejo, um a um. Ele entendia a dor daquelas pessoas e que certamente se tornaram uma dor coletiva, porque havia reunido a dor de cada um na dor de uma multidão. As multidões estavam ali e Jesus viu as multidões. É curioso que hoje pela manhã nós ministramos que Deus não descuida da gente. E a primeira manifestação do cuidado de Deus é nos ver na condição que nós estamos, individualmente, não coletivamente. Lembra que eu falei hoje pela manhã que talvez uma das grandes insensibilidades da vida é quando uma pessoa lhe procura e começa a abrir o seu rosário de lamentações pelas lutas que está passando, e alguém de maneira muito insensível, autocentrada, autoindulgente, autocomiserada, diz assim: pior é comigo, e começa a contar a sua própria dor. Como o outro se sente? Absolutamente não acolhido, absolutamente não assistido, não ouvido. Jesus não faz isso. Jesus não disse assim: pior sou eu. Não. Pelo contrário, ele vê aquela multidão e ele singulariza aquela multidão. Mas ele não singulariza apenas como um conhecimento da história de cada um e da dor de cada um. Diz o texto que ao mesmo tempo que ele vê a multidão, ele se compadece delas. E aí eu quero que você entenda o que significa esse compadecimento. É uma compreensão mais profunda do que está por trás da dor e do sofrimento humano. Olha o que é que diz o texto: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E o texto explica por quê. Porque elas estavam aflitas e exaustas. Mas olha o comparativo que ele faz: como ovelhas que não têm pastor. Mateus quer descrever, numa metáfora viva, como é que aquelas pessoas estavam. E ele então imagina um rebanho de ovelhas num campo qualquer, ali onde ele estava. Todos os tamanhos, todas as cores, todos os tipos, pequenas e grandes, umas com mais vida, com fome, outras com menos fome, mas sem ninguém, absolutamente ninguém, que elas possam olhar e seguir. Existe a dor do corpo, mas existe também a dor do vazio existencial de alguém que não sabe para quem olhar e a quem seguir. Eu não costumo fazer comentários cáusticos, cheios de julgamentos sobre o que eu normalmente vejo. Mas ontem me chamou a atenção o que eu vi. Na verdade, a semana inteira. 2.100.000 pessoas aglomerados num show que custou aos cofres públicos 80 milhões de reais. 15 milhões da prefeitura, 15 milhões do Estado e o restante de patrocínio. Eu vi um rapaz dizendo que tinha um lote que recebeu de herança da mãe, e ele vendeu o lote para comprar uma passagem, pagar 2 diárias no Copacabana Palace e não ter o dinheiro para voltar para casa. Eu vi um homem adulto baixar a calça e mostrar uma fralda geriátrica para que ele, durante o tempo que estivesse esperando uma pessoa aparecer numa sacada, pudesse fazer as suas necessidades fisiológicas sem perder o lugar na fila. Você consegue imaginar isso?
O que essas pessoas estavam buscando? Alguém que as visse. Chegaram a fazer um protesto porque a diva, para eles, não tinha aparecido na janela, para dar um tchauzinho e dizer: vocês são importantes para mim. Todo o sacrifício que vocês fizeram vale para mim. Ficaram encantadas quando, dentre os muitos milhões, 80 pizzas foram compradas para que aqueles que estavam ali pudessem matar um pouco da fome. Você percebe o que está por trás dessa multidão? Ela está em busca de alguém que com a sua música, com a sua musicalidade, dê algum sentido para eles. Eu vi alguém dizer assim: Lady Gaga me salvou. Porque a pessoa se identificou com alguma letra, alguma música, com alguma história daquela pessoa e encontrou sentido para ela, supostamente. Se ontem Jesus estivesse na praia de Copacabana, ele teria olhado para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E embora a gente estranhe, embora a gente pense assim: que coisa ridícula, que coisa sem sentido, que povo bobo, Jesus olha para eles e diz assim: são ovelhas, ovelhas que não têm pastor. É triste isso, irmãos, é triste, é muito triste. Jesus as vê individualmente, conhecia a história de cada uma daquelas 2.100.000 pessoas naquela praia, assim como conhece essa pequena e muito menor multidão que está aqui. E assim como ele, Jesus nos vê exatamente como nós somos. Nós somos pessoas muitas vezes aflitas e exaustas, mas há uma diferença: o pastor já nos encontrou, e não por nosso mérito. Todas as vezes que eu penso numa multidão de pessoas sem pastor, eu me lembro do privilégio de ter sido achado por esse pastor, dele ter me singularizado e ter me dado sentido quando eu tinha 15 anos de idade, de desde então eu olhar e dizer assim: ele é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em águas tranquilas e me leva a pastos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me confortam. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e Ele preparará uma mesa perante os meus adversários, mesa farta, colocará sobre a minha cabeça a sua unção, e eu estarei com Ele para sempre. Isso é privilégio que Jesus concede. Mas para esse privilégio acontecer, Ele teve compaixão daquelas pessoas. O texto, em outros momentos, diz que todas as vezes que Jesus teve compaixão, Ele agiu em favor dessas pessoas. Esse é o único texto em que Jesus age de uma forma diferente. E é o que tem a ver conosco hoje à noite. Por exemplo, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para a multidão, diz o texto que Ele compadeceu-se daquela multidão porque eram ovelhas que não têm pastor. E provocado pelos seus discípulos que diziam assim: despede-as, porque o dia já declina, eles precisam voltar para casa, senão eles não vão ter o que comer no deserto. Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. O que tendes? E aparece um moleque lá com 5 pães e 2 peixinhos, que tem trazido talvez para o seu próprio lanche, o lanche de algumas pessoas amigas ou da família, e ele multiplica aquilo. Jesus então age, porque compaixão é o amor de Deus em ação. Mas dessa vez há uma coisa interessante. Diz o texto que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quem era o pastor? Ele. No capítulo 10 de João ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem quando eu as chamo. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, e Jesus deu a vida por essas ovelhas. Eu não duvido que dessas multidões aflitas e exaustas, havia homens e mulheres que Jesus salvou, quando as convidou e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave.
Eu tenho certeza que Jesus não deixou essas pessoas aflitas e exaustas ao seu bel sofrer. Não. Mas há uma coisa que ele diz aqui, que ele não diz em nenhum outro texto, diz o verso 37. E então, se dirigiu, e aí eu imagino Jesus, de fato, se virando para os seus discípulos. Imagina a multidão aqui de ovelhas que não têm pastor, aflitas e exaustas, e os seus discípulos ao seu redor, diante desta multidão, como se estivéssemos aqui nessa plataforma. Jesus então se vira para os seus discípulos, e veja qual é a ação que ele toma. Ele faz uma constatação que a seara daquelas pessoas, como um grande campo pronto para a colheita, era muito grande, e os trabalhadores eram poucos. Sabe o que é que Jesus faz? Ele compartilha conosco a sua compaixão, para que sejamos compassivos como Ele é. Você compreende que Ele está recrutando aqueles discípulos para se colocarem como trabalhadores dessa seara? Você compreende que Jesus teria poder e tem poder de fazer tudo sozinho? Que Ele poderia, assim como fez, alimentar daquela outra ocasião a multidão de pessoas famintas, e Ele poderia resolver o problema desta multidão? Por que então Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos? Ordena aqueles discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É porque Jesus está compartilhando o ministério da compaixão para com cada um de nós. Aqui vale a lição: o que de graça recebemos, de graça damos. Tendo sido compassivamente alcançados por esse pastor, não podemos ter outra atitude senão sermos compassivos para com aqueles que choram e sofrem e que estão ao nosso redor, porque nós fomos alcançados por um Deus compassivo, que nos chama, nos convoca e nos recruta para simplesmente fazer o nosso amor em ação se tornar compaixão. Porque se assim não for, queridos, fica uma grande interrogação se compreendemos como compassivamente nós fomos alcançados por Deus. 1 João capítulo 3, verso 16, diz assim: se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, mas deixa de amar a seu irmão a quem vê, será que essa pessoa de fato ama a Deus? Você consegue compreender que quando Jesus profere a famosa parábola do samaritano, provocado por uma pergunta de um homem que não queria saber a boa resposta, mas que queria apenas colocar Jesus em dificuldade ao dizer: e quem é meu próximo? Jesus conta aquela história, e aquela história é de uma compaixão em ação, de um amor em ação, de onde menos se espera, de um samaritano, correndo risco próprio numa estrada deserta, tirando do próprio bolso para alcançar aquela pessoa e servindo de paradigma de alguém que foi chamado por Deus como um trabalhador para a sua seara, mesmo não sendo dentre os judeus, sendo um samaritano. Você compreende isso? Pois é, você também. Nós temos 3 grandes lições nesse texto. A primeira delas eu já falei: Jesus vê e se compadece. Porque Jesus vê e se compadece, Ele age. Mas a terceira e importante lição para mim e para você é: na medida em que Ele age, Ele pode querer agir por seu intermédio. Talvez a melhor definição que a gente poderia chamar de missão da igreja é que nós somos as mãos, os pés, a boca, os olhos e o coração de Deus na terra. Que o Deus invisível se manifesta por pessoas que foram alcançados pela sua compaixão em favor de outros. Que de maneira concreta é assim que Deus nos chama, para ser e fazer homens e mulheres compassivos. Quais são os 3 grandes inimigos da compaixão? O egoísmo é o primeiro deles. Egoísmo não é quando você pensa primeiro em você, é quando você só pensa em você. É natural que você só pense primeiramente em você. Afinal de contas, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós não amarmos a nós mesmos, não estivermos bem, não poderemos ajudar os outros.
Mas quando nós nos ensimesmamos a ponto de só pensarmos em nós, o nome disso é egoísmo. O egoísmo nos faz ser prudentes demais, preventivos demais, cuidadosos demais, cheios de desculpas demais. A nossa tendência é sempre pensar assim: outro fará, eu não posso fazer agora, é muito arriscado, custa muito. E aí nós começamos a ser voltados e engolidos pelo egoísmo, o grande inimigo da compaixão. Às vezes nós também somos tragados pelo inimigo chamado pragmatismo. Pragmatismo é porque a gente tem poucos recursos, pouco tempo e tem limitações. De uma maneira parcimoniosa, o nosso cérebro, a nossa mente pensa assim: se eu não posso resolver o problema, então é melhor nem me envolver. Não é assim que a gente pensa? De uma maneira pragmática, se eu não resolvo, eu não me envolvo. Não, querido, não. Você pode se envolver, mesmo que não seja você quem resolve. Porque você pode ser aquele que, junto com a mão do outro, com a voz do outro, com o olhar do outro, e todos usados por Deus, resolva. Porque não é você que resolve, é Deus que resolve por meio de você. Se você disser: eis-me aqui, Senhor, aqui estão minhas mãos. Mas se você pensar: eu não vou resolver o problema da pobreza de João Pessoa, das pessoas que sofrem nos hospitais, das pessoas que estão sozinhas na rua, e por isso eu não vou fazer nada, você está sendo pragmático. Mas você não faz isso a seu respeito, nem a respeito dos filhos que você ama, nem a respeito das coisas que você interessa por elas. Mesmo quando a gente não tem soluções definitivas na vida, a gente participa de soluções se dispondo com o que nós temos. Podemos fazer isso com os outros, não apenas conosco, se vencermos o pragmatismo. Mas há um terceiro inimigo. Esse sim é o pior. Quando o egoísmo e esse pragmatismo vai fazendo morada no coração do homem, sufocando a compaixão, nós nos tornamos a pior pessoa do mundo, que é a pessoa descrita por duas palavras: é uma pessoa insensível e indiferente. E tudo parece trabalhar a favor disso. De vez em quando eu me pego entalado, literalmente entalado, na hora do almoço, ou na hora do café, ou na hora do jantar, naquele momento em que nós sentamos à mesa, ligamos a televisão e o telejornal está passando. Você já parou para pensar como é de uma insensibilidade e uma indiferença terrível que a gente esteja cortando um bife suculento e ouvindo uma notícia na televisão da miséria e da dor de pessoas com fome, sozinhas e solitárias? Você já pensou como a gente consegue alternar emoções assim, com um passar de chaves? Estamos tristes e ao mesmo tempo, e em algum momento começamos a nos alegrar e celebrar, porque a vida tem essas alternâncias. Pois essas alternâncias acabam fazendo com que o coração da gente vá ficando insensível e indiferente. E onde a indiferença e a insensibilidade ganham, a compaixão perde. Jesus é o nosso grande modelo. Ele vê. Nós precisamos ver. Não dá para virar o rosto. Não dá para fazer que não existe. Não dá para não ouvir. Não dá para mudar de canal. Não dá para desviar do caminho. Deixe-me dizer, todas as vezes que você tentar isso, se você for um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus insistentemente vai esfregar na nossa cara a miséria do que precisa da nossa compaixão. E Ele fará isso para seu bem, para que você não se torne esse ser egoísta, insensível e indiferente que o nosso coração humano tem a tendência de fazer. Ele esfrega a realidade diante dos nossos olhos para nos preservar da insensibilidade, da indiferença. Jesus é o nosso modelo. Ele não somente vê as multidões, singularizando cada uma dessas pessoas, como nós podemos fazer, e diga-se de passagem, essa é a melhor forma de ser compassivo.
Porque quando você tiver uma multidão de coisas que você tenha que fazer e pessoas que você possa atender, comece uma de cada vez. Porque mesmo que você não chegue na lista de A a Z, se você chegar até o P, o Q, ou o R ou o S, você já fez uma grande coisa. O restante outros farão, porque Deus levantará outros. A seara é para muitos trabalhadores e não apenas para você. Jesus vê então cada pessoa. Havia muitas multidões e havia pessoas nas multidões, e Ele atinge cada uma daquelas pessoas. Assim somos nós, queridos. O grande segredo da parábola do bom samaritano não é responder à pergunta quem é o meu próximo, mas é mostrar que a decisão não é descobrir quem é meu próximo, é eu me tornar o próximo de quem estiver próximo de mim. Porque foi isso que faltou ao sacerdote, ao levita, quando viu aquele homem moribundo e passou ao largo. E se você olhar, é a mesma coreografia. Diz o texto que aquele bom samaritano estava passando e, vendo aquele homem, se aproximou. E o que é aproximação? É o amor em ação, chama-se compaixão. É quando todo mundo se afasta e você se aproxima. O nome disso é compaixão. Quem foi compassivo? Quem foi o próximo? Foi o samaritano. Quando decidiu que não dava para passar ao largo como o sacerdote e o levita. Essa é a decisão que eu tenho que fazer, e você também, querido. É verdade que você tem que estar preparado. É verdade que nem tudo aquilo que você fizer terá efeito imediato. Mas não é para isso que Deus lhe torna compassivo. É para que você seja ensinado a não se perder na insensibilidade, nem na indiferença, e ao mesmo tempo poder ajudar alguém que Deus coloca no seu caminho. E perceba que da mesma maneira como Ele viu a multidão e você precisa ver, da mesma maneira como Ele compadeceu-se delas e você precisa se compadecer, você precisa entender que compaixão também é um trabalho coletivo. Eu tenho ficado muito preocupado, sim, na medida em que nós, como igreja, nos tornamos cada dia mais uma igreja maior, plantamos, graças a Deus, igrejas, não somos ensimesmados, fazemos trabalho missionário, atendemos comunidades, pessoas, tentamos ajudar aquilo que está ao nosso alcance, mas às vezes, queridos, há um pequeno, grande risco de estarmos ao lado de alguém em dor e sofrimento, entrando e saindo da igreja, sem que nós vejamos essa pessoa. Se eu parar agora, e não farei isso, fique tranquilo, e pedir para que uma determinada pessoa, qualquer um de vocês, se levante e perguntar, por exemplo, quantas dessas pessoas que estão aqui sabem o nome dessa pessoa, eu duvido que mais do que 10, 20% talvez dessa igreja conheça o nome dessa pessoa, seja ela quem for. Ora, se não sabemos nem quem é o nome, como sabemos os dramas, as lutas, as dores, os sofrimentos? É nesse ponto que, assim como Jesus diz, rogai, nós temos um instrumento que parece ser espiritual demais, porque nós confundimos, é verdade, que compaixão não é orar, não é espiritualizar as coisas, é agir. Ah, você fica orando, eu vou agir, porque compaixão é quem age, sabe? Jesus diz aqui, compaixão começa quando você resolve orar, porque não há meio melhor para você entender a dor do outro do que se conectar com Deus, que é Deus dele e seu também, que vai contar ao seu coração a dor que o outro está sentindo, vai abrir os seus olhos e ampliar a sua visão, para que você perceba o que normalmente com a sua vista natural você não percebe, mas que espiritualmente você consegue discernir. Ao olhar o semblante das pessoas, Deus pode nos manifestar como elas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E quem serão os pastores delas? Você, querido. Você é instrumento de compaixão. O que eu gostaria de propor para você ao fim dessa reflexão é que você compreenda que compaixão não é alternativa, não é opcional. Se você foi alcançado pela compaixão de Deus, você se tornou uma pessoa de Deus, naturalmente você deve ser uma pessoa compassiva. Mas não esqueça, tudo aquilo que é fácil fazer, natural fazer, é mais fácil não fazer, nem se tornar.
Não é porque eu conheço a compaixão que naturalmente eu sou compassivo. Eu tenho que treinar o meu coração, o meu olhar, o meu ouvir a ser compassivo. Por isso eu gostaria que você entrasse nessa academia espiritual. O personal trainer é Jesus. Perfeito. Perfeito. Ele sabe cada grupo de músculos que você precisa exercitar a cada dia. Ele tem todas as suas medidas e necessidades. Ele sabe trabalhar na sua vida. Eu gostaria só que você fizesse assim: Senhor, abre os meus olhos para ver aquilo que tu queres que eu veja. Move o meu coração na direção de quem e para quem eu preciso ser compassivo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é isso que ele pede aos seus discípulos? Roguem. Você é a resposta dessa oração. Você é a resposta dessa intercessão. Amanhã, quando estivermos na vida, cheios de atividades, não esqueça, Jesus também estava cheio de atividades. Não dá para ser compassivo apenas nas férias. O grande desafio é ser compassivo enquanto a vida está acontecendo. Porque enquanto a vida está acontecendo, você vai ter que alocar tempo, talento e tesouro que você poderia estar usufruindo em si mesmo para ser compassivo. E esse é o grande desafio que lhe faz treinar a compaixão. Então amanhã de manhã, ou quem sabe hoje à noite ainda, quando Deus lhe fizer ver o que normalmente você não veria, e lhe tocar a alma para dizer: e se eu pudesse fazer? E se eu pudesse agir? Entenda, você está sendo fruto desta oração que Jesus mandou que seus discípulos fizessem. Rogai, pois, ao Senhor que envie trabalhadores. Ele está lhe convocando para ser instrumento da compaixão divina. É claro que você pode dizer não. É claro que você pode dizer: estou ocupado. É claro que você pode dizer: depois. É claro que você pode dizer: não sei. É claro que você pode dizer: é arriscado. É claro que você pode dizer: eu não consigo. É claro que você pode dizer: por que eu? É claro que você pode dizer: por que não o outro? É claro que você tem todas as respostas, desculpas, justificativas, explicações. Eu só não sei se você vai conseguir viver em paz, desfilando sempre essas explicações diante da insistência de Deus de abrir seus olhos e ver multidões que estão aflitas e exaustas diante dos seus olhos. Não dá para ficar em paz. Ontem eu passei essa experiência. Quem me segue no Instagram viu que eu postei 3 prints do vídeo que estava disponível do show. O primeiro dizia: este é o manifesto do caos. O segundo dizia: cuidado, ela diz, o caos no seu coração jamais cessará, até que você encontre outra maneira de canalizar o que procura. E o terceiro dizia assim: não conhecer a paz é o grande pesadelo de todos nós. Como dormir em paz quando você tem, mesmo à distância, 2.100.000 pessoas vivendo essa filosofia de vida do caos, da falta de paz, da procura incessante de sentido, da transferência do culto, da adoração a Deus a uma pessoa que, por mais talentosa que seja, jamais pode aplacar o vazio existencial do coração do homem. Deixa eu lhe dizer, essas pessoas não estavam apenas lá em Copacabana ontem. Elas estão no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho. Elas podem estar aqui. Não dá para viver em paz sem dizer: Senhor, eu sou
a resposta a essa oração. E é isso que eu lhe convido a fazer agora. Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que maneira, mas eu sei de uma coisa: eu quero ser instrumento da tua compaixão, porque isso me faz parecido com Jesus, a quem eu creio, a quem eu sirvo. Curva sua cabeça por um instante. Eu lhe convido nesta hora a dizer assim: Senhor, fazei-me instrumento da tua compaixão. Ó Deus amado e querido Pai, nós somos, ó Pai, pessoas limitadas, fracas, incapazes muitas vezes, que sentimos muito, agimos pouco, que olhamos para os nossos próprios recursos e não os queremos dividir com ninguém. Somos tendentes ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Queremos ser o centro da atenção de todos e que todos se voltem para nós. É da natureza humana, fraca e imperfeita, falha e rebelde contra Ti, não ter alteridade. Mas eu te peço, ó Pai, que aqueles que de fato foram tocados pelo Teu Espírito Santo, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que estão presentes aqui, ou quem sabe à distância ouvindo essa mensagem, tocadas pelo Teu Espírito, como nós rogamos no início que assim acontecesse, que ao sairmos daqui, Pai, possamos entender que o Senhor tem nos chamado para o ministério da compaixão, de sentir a dor do outro, de se importar com o outro, de agir em favor do outro. Pequenos gestos, pequenas ações podem ser aglutinadas, Senhor, a pequenos gestos e pequenas ações de outros. Pequenas porções dos nossos recursos podem ser investidos, ó Pai, na vida de outros. Pequenos momentos do dia, Senhor, podem ser investidos num telefonema, numa visita, num perguntar sincero a alguém no condomínio, na escola, no trabalho. Pequenas interrupções na nossa agenda, sempre estão cheias de atividades, para pensar no outro, se importar com o outro, ouvir a Tua voz nos incomodando com o nome, com o rosto, com a lembrança de alguém, e pararmos e termos a coragem de fazer isso, não pensarmos que não dará jeito, que não adiantará nada. Livra-nos do egoísmo, livra-nos, ó Pai, do pragmatismo, da insensibilidade, da indiferença, que eles não corroam a nossa compaixão que já recebemos de Ti. Pelo contrário, Pai, ajuda-nos a ter a boa angústia que Jesus teve, quando entristeceu-se, se compadeceu daquelas pessoas, porque elas eram ovelhas que não têm pastor. Há uma juventude ao nosso redor, que carece de modelos e referências. Há pessoas que estão desesperadas, procurando sentido para a vida. Há pessoas carentes com necessidades concretas, com quem nós podemos dividir o pão, o tempo, a atenção. Ó Deus, nos incomoda para sermos assim como Jesus, não indiferentes, não insensíveis, para olhar as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Que façamos isso, ó Pai, de maneira desprendida, sem precisar do reconhecimento de ninguém, sem precisar da formalização da igreja, sem precisar da função nem do cargo que os homens dão. Ajuda-nos a ser, ó Pai, instrumentos de compaixão, caminhando na vida, estudando, trabalhando, vivendo no dia a dia, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos deixou aqui e não nos mandou já para o céu. Para que enquanto aqui estivermos, lembrarmos das Tuas palavras, quando nos ensina na Tua palavra, que um dia Tu estivesse nu e nós te cobrimos, estivesse com fome e nós te alimentamos, estivesse doente
e nós te visitamos. No cárcere, nós não te deixamos presos na solidão. Lembrando que assim como fizemos a um dos pequeninos, fizemos a ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.